Olá, Rodrigo Constantino. Estou aqui hoje com a Cris Viviane. Ela foi do movimento Brasil Livre, MBL. Tem uma história para nos contar aí. Eu a convidei para essa entrevista após ver justamente um tweet dela falando que chegou a ser chantageada por membros do movimento, mas chegaremos lá. Antes de mais nada, boa tarde, boa noite, Cris. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como você se aproximou do MBL. Boa noite, Rodrigo. Quero te agradecer muito, muito mesmo por esse espaço aí, pelo convite. É uma honra a gente estar aí conversando contigo, abrindo o jogo, né? Porque, na verdade, eu fui coordenadora do MBL, né? No núcleo aqui da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E quando eu saí, eu, por bem, decidi não anunciar nada, sair ali, né, a francesa, porque eu acreditava ainda que mesmo que o MBL discordasse de mim em relação à postura diante do presidente, que ele continuaria prestando um serviço para a direita. Ele poderia discordar de mim num ponto ou outro, mas havia alguns serviços, né, relevantes à direita, por exemplo, a conscientização do público mais jovem, que ele continuaria tocando, falando, né, pautas liberais, tudo mais, diante do cenário que está se desenhando, né? Eu achei de suma importância a gente trazer à tona coisas que revelam quem de fato é o MBL e qual a intenção do movimento que a gente faz aí com tudo que aconteceu e com tudo que está acontecendo. Na verdade, Rodrigo, assim, o meu perfil não é um perfil comum do MBL, né? Como você entrevistou o Filipos, né? Que é uma pessoa que estava lá desde o começo. Geralmente é o pessoal da classe média, né? Que já tem uma bagagem até literária da direita maior. No meu caso, eu sou não posso dizer uma ex-esquerdista, né? Eu posso dizer uma ex-bucha da esquerda. Eu fui aluna da UFRJ e no curso de letras eu tive o privilégio, entre aspas, de estudar, ao invés de fundamentos da cultura brasileira, eu fui obrigada a estudar o livro O Lulismo durante todo um período, né? Então, assim, muitas vezes eu me envolvi ali em pautas do DCE, na verdade sendo bucha, né? Invadindo o gabinete de reitor, sem saber de fato do que se tratava o manifesto comunista e tudo mais. Então, eu não digo que eu sou ex-esquerdista, eu sou ex-bucha da esquerda. E o que aconteceu comigo? Você chegou na UFRJ e foi fazer letras, não precisa dizer mais nada, né? Aquilo é um Sim, antro de sim, doutrinação ideológica. Tá, e sim. você caiu na ladainha, então, dos radicais de esquerda e Isso. E aí, o mundo se abriu para mim quando eu abri uma empresa e descobri como funciona o mundo real. E quando eu conversei também com o Bolsonaro num evento na Marinha, aqui na base aérea de São Pedro da Aldeia, né? Eu conversei com ele durante meia hora e aí fui conhecendo melhor o homem, Bolsonaro, as ideias. Enfim, comecei a estudar direita, me tornei uma pessoa de direita e naquela conversa com o Bolsonaro, eu prometi que ele não era presidente ainda. não, foi em 2014, ele era deputado Tá. federal, né? Ele viria candidato, mas aí teve problemas com o partido, não veio. E aí a minha cobrança foi, poxa, a gente estava na expectativa, porque eu já vim estudando ali as pautas da direita e abrindo a mente, enfim. E aí, ali, naquela conversa que eu tive com ele, eu fiquei muito impressionada e eu me comprometi, como uma pessoa da área de marketing, de liderança, a usar o que eu pudesse para recrutar voluntários para quando ele se candidatasse, né? E aí não foi de graça não, né? Tem aí as CPIs da fake news, gabinete do ódio, não foi de graça não, porque eu paguei muito caro do meu bolso, assim como os outros voluntários. Quando eu recrutei na internet pessoas para serem voluntárias ali na época da eleição, a gente teve assim, muita gente querendo, a gente fez uma primeira reunião com 40 pessoas que nunca tinham se visto na vida, e aí a coisa começou a tomar uma proporção e a gente começou a sofrer pressões políticas para se tornar curral eleitoral. Foi quando eu olhei para alguns movimentos maiores e a gente queria juntar força, porque aí seria um ponto de pressão para a gente se proteger. Nisso, a gente recebeu o convite de um dos núcleos do MBL. Quer dizer, eu chego no MBL já com um trabalho pronto. A gente já organizava manifestações aqui na região dos Lagos, a gente já tinha um grupo, né? Eu não comecei dentro do MBL como acontece com a maioria dos coordenadores. A gente foi com o intuito de se proteger de pressão
política. Por isso a chantagem que eu vou chegar lá se torna pior, né? Se torna pior. E o que acontece? Quando ela... Deixa eu só pegar aqui o meu gancho, porque a gente chegou aqui correndo, comecei a Não, fazer tudo bem. Deixa eu só te perguntar uma coisa enquanto isso, então. Tá. Você conhece a turma do MBL com esse intuito aí pragmático que você menciona. Já podemos chamar assim uma militante bolsonarista? Você se considerava isso? Sim, sim. E aí eu fiz questão de, quando cheguei, colocar todas as minhas características e perguntar qual era o intuito do MBL, se eles iriam apoiar o Bolsonaro, se eles eram contra o aborto, né? Que aí eu coloquei a minha posição como conservadora. E aí a gente recebeu respostas positivas, né? E em comum acordo com o grupo, a gente entrou para o MBL. A princípio, Rodrigo, eu posso te falar que eu me apaixonei pelo MBL. Por quê? Primeiro, pela questão que eu já falei, deles atraírem jovens para estudar estudar política. Então, assim, diante da experiência que eu e a maioria dos brasileiros tivemos com a questão do aparelhamento da esquerda, você vê um movimento conscientizando os jovens, só isso você começa a relevar várias coisas, porque é uma missão muito nobre. Tá, mas deixa eu dar só uma pausa aqui, então, para entender melhor isso. Você diz que eles preparavam para estudar política e tudo mais. Eu conheço muitos movimentos, eu estou nessa militância liberal e mais conservadora nos últimos anos há muito tempo. Eu conheço, por exemplo, o Instituto de Estudos Empresariais no Sul, o IFL, que é um desmembramento que tem em Minas, em São Paulo e outros lugares. Eles fazem eventos ali com muita leitura, com muito preparo de bagagem intelectual para aqueles jovens. O MBL sempre me pareceu algo muito mais militante, de organização e mobilização de massa, né? Você tinha essa impressão, ou é verdade que havia essa preocupação maior, então, com estudo ali dentro? Eu acho que eles conseguiram popularizar um pouco as informações, né? É como se fosse um primeiro passo. Por exemplo, a gente tinha o MBL estudantil, que funcionava dentro das escolas, né, de ensino médio. Então, a imagem, a própria imagem do Kim, do Holiday, que são pessoas jovens, né? Então, atrair, eu acho que eles conseguiram popularizar mais isso, né? Sim, você tem um leque de conhecimento muito maior que o meu. Lógico, a gente sabe que tem institutos muito, assim, que tem um trabalho fantástico, mas a verdade é que o MBL conseguiu usar ferramentas de marketing junto com esse elemento de atração. Tá, né? Ele popularizou mensagens mais à direita, liberais, e isso atraiu muita gente que está mais jovem ali, que quer ação e, de alguma forma, encontrou neles ali um instrumento. Tá, isso. E a questão da organização também, a organização do MBL, assim, e aí eu estou te falando com a visão de empresa, que é o que eu carrego comigo. A questão dos núcleos, a organização dele, eles conseguiram fazer uma forma que eles prendessem as pessoas, que eles conseguissem atrair e fidelizar aquelas pessoas. A questão dos congressos também, eles conseguiram, na minha visão, eles conseguiram profissionalizar a questão do militante. Tá. Né, nessa organização. Então, isso me encantou, mas é o que eu falei, eu já cheguei com o trabalho pronto e eu já cheguei ali também, comecei a escrever para o MBL News. Então, assim, a minha participação foi assim, não foi lá desde o começo, mas foi assim, bem atuante. Agora, o que eu vi, comecei a ver no MBL no segundo momento, né? Eu comecei a ver a questão dessa estrutura organizacional, eu comecei dentro da visão de marketing, enxergar meio que, não sei se você, não exatamente uma pirâmide, mas eles usando elementos do marketing que usa essas empresas. Deixa eu lembrar que eu anotei aqui, marketing multinível, pronto, marketing multinível. Eu comecei a enxergar, porque qual que era a promessa do MBL, qual era o objetivo do MBL? Que cada município elegesse um vereador, né? E aí, é lógico que mais à frente eles iam fazendo militância a ponto de conseguir eleger deputados, a ponto de conseguir eleger governadores. A primeiro momento, você olha isso com bons olhos, porque você olha isso como uma estratégia
para a direita conseguir assumir os lugares de decisão, né, governamentais. À medida que o tempo vai passando, né, e as coisas vão se mostrando, a gente já vê a figura da pirâmidezinha mesmo, onde o núcleo, né, nacional vai sendo beneficiado, né, e ali vai usando, na verdade, aqueles núcleos municipais acabam sendo muito mais uma escada para o núcleo nacional atingir os objetivos de deputados, de governadores, com aquelas figuras da nacional ou quem eles escolhem, né, que muitas vezes nem fazia parte do MBL, do que praticamente formar a rede prometida aí. Então, isso já começa... Você se viu saindo de bucha da esquerda para bucha do Exatamente. núcleo nacional do MBL. Com quem você lidou quando você foi para o diretório? Você chegou a esse patamar de cima? Chegou a ter contato com eles? Com a Francine, que é lá da Nacional, por conta do MBL News. Tá. Então, como a Francine direciona ali, o resto a gente lidava mais quando era congresso e tal, e eu vou chegar lá porque eles têm a ver com a questão da chantagem também. Tá bom. E aí, o que acontece? Aí também outra coisa que a gente viu, e aí eu tô só fazendo um apanhado rapidinho pra gente, porque isso são coisas comuns que praticamente todos os coordenadores viram, não foi uma exclusividade minha, mas que eu acho que é importante a gente falar. A polemização, né, da prestação de conta, que é algo que todo mundo fala, né? Não foi uma nem duas vezes que a gente viu coordenadores pedindo, né? Até porque a gente precisava pedir os núcleos, as pessoas do núcleo local, municipal, para contribuir. Só que como que você pede as pessoas para contribuir se você não tem uma prestação de conta para elas, né? Então, muitos coordenadores se viam obrigados, até pela própria militância local, a pedir a prestação de contas. E a gente viu vários barracos acontecendo em cima disso, inclusive coordenadores sendo expulsos porque pediam, aqui no Rio de Janeiro mesmo, coordenadores sendo expulsos porque pediam a prestação de contas e era como se fosse um pecado mortal. Faltava transparência do núcleo para o destino do dinheiro todo que era arrecadado. Sim, e aí quando você pega, mais uma vez, a visão empresarial, eu não posso afirmar nada, mas na minha visão de empresa, assim, você fazer um cálculo bruto, o que acontece? O MBL, publicamente, qual era o tipo de arrecadação que ele demonstra, né, ao público? Venda de camiseta, venda de material e arrecadação dos próprios núcleos. Pelo que a gente via no Rio, né, os gastos que se tinha e a arrecadação que você consegue deduzir, porque os núcleos eles não compravam camisetas do núcleo nacional. Eu, por exemplo, eu mandava fazer minhas camisetas, né, com o nome do meu município e as pessoas compravam direto de mim. E aquele dinheiro servia para a gente fazer um caixa. Aí sim eu tinha transparência com o meu pessoal local, e a gente fazia o caixa, como tem hoje ainda, porque a gente continua com o movimento aqui, não o MBL, mas continua com o movimento. E quando a gente vai alugar um carro de som, olha, a gente tem tanto no caixa. Localmente, a gente movimentava vendendo as nossas camisetas, mas o número de pessoas comprando camiseta, comprando material, é muito baixo, né? Pelo menos o que a gente vê. Né? Se você não vê uma movimentação de compra entre os coordenadores, entre a militância, quem é que está comprando esse material, né? Então, assim, o caixa também, a arrecadação, o MBL tem uma classificação A, B e C, né? E aí, à medida que você vai subir nessa classificação, sobe o valor de contribuição. Então, é R$50 para quem é C, R$100 para quem é B e 200 para quem é A. Só que você também tinha demonstração ali de quem pagava, e aí nesse ponto a gente tinha demonstração, porque quem não paga tem que ser envergonhado, né? Para poder se constranger a pagar. E a gente via que o número de pagamentos, de núcleos que pagavam, não era um número significativo. Ou seja, também não sustenta toda a estrutura que o MBL tem. E isso a gente está falando de Rio de Janeiro, que é um dos maiores núcleos. Imagine os outros. Se o Rio de Janeiro não produz, né, uma verba suficiente para sustentar, então qual o outro núcleo que produz? E aí, mais uma vez, a gente sentia a necessidade da prestação de conta. E rolava na boca pequena rumores entre o pessoal do diretório do que estava acontecendo, se era dinheiro de João Dória, de Tucano, de cacique partidário. Isso aí era uma coisa que era discutida entre vocês? Sim, entre os coordenadores, sim.
E aí eu vou levantar um ponto polêmico, lembrando que eu não estou afirmando, mas eu estou deduzindo diante daquilo que eu via, que é o seguinte: a gente tinha ordens diretas para não atacar determinados políticos. Por exemplo, não ataquem vamos pegar o Bola da Vez, né, que tá coladinho com o MBL. Não ataquem o Rodrigo Maia, porque a gente está articulando com ele uma coisa, mas não falava qual era essa coisa. A gente está articulando, e no Estatuto do MBL diz, né, que muitas vezes na política, pelo bem comum, você tem que negociar. Eu até acredito nisso, pelo bem comum você tem que chegar a um consenso e tal. Então, vamos chegar a um consenso, então dá um alívio para ele até a gente conseguir aquilo para o bem comum. Se fosse coisa que eles não estão fazendo com o Bolsonaro e com outros políticos, agora eles apagaram essa parte do Estatuto, deve ter apagado. Mas, enfim. E isso era uma ordem que vinha de cima, vinha lá do núcleo nacional. Muitas vezes é estadual. A estadual entrava no que eles passavam para a estadual, as diretrizes, a estadual dava a ordem, né? Então, no núcleo dos coordenadores, o estadual não ataquem fulano, porque fulano a gente está articulando. O que acontecia é que passava-se o tempo e não chegava para a gente o que estava sendo articulado. Então, assim, o que estava sendo articulado? Não podia bater em fulano porque fulano estava articulando. Mas articulou o quê? Que não chegou nada até agora, né? Então, assim, eu sou muito próxima aos deputados ali da ala bolsonaristas, alguns outros deputados de direita também. Então, com frequência, estou ali pela Alerj, né? E aí, o que circula pela Alerj, que a gente ouve, principalmente depois que a gente sai do MBL, é que o MBL passava sacolinha nos gabinetes dos deputados. Eu não posso afirmar que isso é real, mas me dá a entender que sim, porque se a gente não podia bater, né, e não chegava para a gente o que estava sendo articulado, e aí encaixa com essa história da sacolinha. Carros de som, muitas vezes a gente não completava dinheiro, ia se pedir dinheiro para várias pessoas, e assim, para empresários, políticos, o que era se dado em troca, né? Então, assim, isso, para mim, explica muita coisa da seletividade atual do MBL. Por que se bate em fulano e não se bate em ciclano? Rodrigo? Siga o dinheiro, então, que é mais ou menos a máxima de todo detetive. É isso que me dá a entender, entendeu? Eu posso não concordar com tudo que você diz, com tudo que você fala, mas a minha admiração por você não vai diminuir, porque assim, a política é feita justamente para isso, para discutir ideias opostas. Agora, quando a gente começa a cair na canalice da esquerda, aí já não é política mais. Aí já é o que eu falei da questão da pirâmide lá do poder. É poder pelo poder. E é isso que me dá a entender. E aí, assim, mesmo o MBL indo se distanciando da postura que eles prometeram lá no começo, eu sempre falava assim, o MBL não é seita. Né? Eu cheguei a dar entrevistas aqui na mídia local, aqui, e quando me questionava, principalmente pela manifestação lá do dia 26, que eu não só participei, como eu organizei, porque o argumento era de que essa manifestação tinha uma pauta de intervencionista. Só que sempre houve intervencionistas nas manifestações, inclusive organizadas pelo MBL. Então não tinha lógica. E eu estava organizando a manifestação aqui na região e não estava colocando essa pauta, pelo contrário. Né? Então, você diz intervencionista, só para deixar claro, é a placa de intervenção militar, é isso? Isso mesmo. Então, assim, mas ainda assim, eu organizei a manifestação e quando alguém me perguntava, eu falava assim, não, o MBL não é uma seita. Se eu não concordo com o Kim, é a opinião dele. Não é uma seita. A gente tem que ter ideias diferentes para debater e chegar a um denominador para o bem comum. Eu sempre acreditei nisso. Só que, no final, não foi bem assim. Inclusive, eu queria lembrar até o último congresso que eu fui, que foi na Barra, onde o Kim, o Renan sempre mostrou assim, a raiva. Eu acho que ele engoliu o Bolsonaro, mas eu sempre enxerguei no Renan. Era o único que não me surpreendeu, vamos dizer assim. Então, o Kim, o Renan, o João, o Holiday, o Arthur, no painel, e assim, descendo o cacete, menos o Holiday, o resto descendo o cacete no Bolsonaro. Né? E aí eles falando exatamente criticando a falta de articulação do Bolsonaro, que o Bolsonaro não articulava com o Centrão, que não sei o quê. E aí, quando eu lembro dessa cena e lembro o que eles falam hoje, eu fico assim, gente, é patético.
Só que, e o Holiday sempre foi o que eu mais gostei, o que eu mais admirei, né, dentro do grupo. E assim, o Holiday levantou e logo assim, quando estava terminando aquele painel, e falou assim: eu não estou entendendo vocês estão criticando o Bolsonaro porque ele não sabe articular, vocês estão comparando ele com o Lula, com o FHC, com presidentes que na época não tinham uma mídia social tão forte, né? E ele está articulando com o povo. E assim, Rodrigo, eram ali o público, a maioria eram coordenadores e militância ativa, né? 95% das pessoas presentes naquele congresso do MBL, né, esses coordenadores e militantes do MBL, levantaram e ovacionaram o Holiday. Gritaram, mito, aplaudiram, assim, pelo menos 5 minutos o Holiday foi. Então, assim, essa postura do Holiday hoje, para mim, assim, não encaixa na minha cabeça. O que aconteceu? Né? Até porque, vamos lembrar aqui que tudo isso que você falou é verdade, que o MBL tem uma pegada, até pela militância e não por ser uma coisa mais intelectual, uma coisa de pragmatismo e resultado prático. Então, o MBL defendeu, por exemplo, muita coisa do governo Temer para avançar com a pauta de reformas que apontava na direção liberal, né? E, de repente, é verdade que eles começaram a detonar qualquer coisa que viesse do governo e do presidente, principalmente, mesmo a tentativa de articular. Criaram agora o negócio das indicações do Centrão para acompanhar indicação a indicação, né, o centrômetro, sei lá o nome. E é como se isso fosse um pecado em si, sendo que eles defendiam e fizeram um congresso, inclusive com o Temer, convidaram até a Dilma, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a sua tese para essa guinada? É verdade que eles nunca engoliram tanto, mas como você mesmo disse, Cris, você se aproximou deles já bolsonarista, e eles participaram disso no começo. Você acha que eles tinham alguma expectativa de cargos, de alguma a participação mais ativa e direta dentro do governo e não conseguiram isso? O que você acha que aconteceu para justificar tamanha guinada? Então, eu vou usar de novo essa minha vivência empresarial, e aí eu acabo enxergando algumas coisas no Renan por causa da vivência dele empresarial também, né? O que eu vejo é que, assim, coincidentemente ou não, o rastro do MBL, aí como eu estou muito próximo ao pessoal bolsonarista aqui da LERJ, eu consegui enxergar isso, que o rastro do MBL com o Bolsonaro se deu paralelo ao rastro do próprio PSL, né? O rastro do MBL aconteceu praticamente no mesmo instante. O que eu entendo que pode ter acontecido aí é o seguinte: eles identificaram que o Bolsonaro tem o público dele e a esquerda tem o público dela, né? Então, assim, eles quiseram navegar ali no meio. Eu acredito que eles colocaram fé de que o PSL rachando, que iria se formar um novo grupo de direita forte ali. Na verdade, o que eu vejo acontecer com o MBL, o que eu vejo acontecer com a maioria dos políticos, eles se colocam numa bolha onde eles não enxergam a sua fragilidade, né? O MBL, pelo histórico que tinha, não achou que eles agindo, acreditando apenas no que eles querem, sem escutar a própria militância, sem escutar os próprios coordenadores, que eles iam formar um elenco ali da direita que ia assumir um protagonismo e abafar o Bolsonaro. É isso que eu acredito neles. Que eles foram... um nicho de poder isso mesmo, né? E deixa eu te fazer... porque olha só, eu participava de grupos, acho que eu já até tornei isso público algumas vezes, mas eu participava de grupos de WhatsApp com eles todos ali. O Renan, o Holiday não estava, mas era o Renan, o Kim estava no grupo, o irmão do Renan, o Alexandre, e outras pessoas dos bastidores aí da direita, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, Cris, e eu queria a sua opinião, é que no início do governo Bolsonaro, esse grupo, claro, já tinha uma certa implicância com o presidente, né? Nunca foi a primeira opção, né? Eles tentaram ajudar lá a campanha, por exemplo, do Flávio Rocha e por aí vai, mas eles diziam o seguinte, essa era a narrativa, que a ala bolsonarista, mais radical e tudo, que dominaria o presidente e o governo, usaria os liberais, incluindo o ministro Paulo Guedes, que até então era o posto Ipiranga na campanha, e depois de 1 ano, 6 meses, tinha até bolsa de aposta, né? Quanto tempo dura o Paulo Guedes? Vão botá-lo para fora, porque o projeto é outro, é um projeto integralista, fascistóide e tudo mais. Bom, 1 ano e meio depois de governo, o que nós temos hoje?
Nós temos o Paulo Guedes tentando tocar adiante a reforma, a agenda de reformas, firme e forte, com o apoio do presidente, e a turma do MBL fazendo campanha de que o Paulo Guedes não é nada demais, é traidor, não é bem liberal. Quer dizer, é um discurso que está parecendo com a turma do PSDB, com a turma tucana, né? O que você acha que aconteceu aí? É o Paulo Guedes e o Bolsonaro que se mostraram traidores e mudaram muito? Ou é o MBL que, no fundo, mudou? Então, eu fui ao Congresso de São Paulo, anterior a esse do Rio, né? Não lembro o ano agora, no ano passado, porque tanta coisa vai acontecendo que a gente já perde a noção do tempo. E o Paulo Guedes foi idolatrado, né? Ele foi idolatrado, ele foi bajulado. Eu lembro bem qual foi esse congresso, porque eu fui convidado e não pude ir por causa de um problema de visto aqui, que eu não estava podendo sair na época. Então eu lembro bem, deve ter isso aí mesmo, deve ter 1 ano e pouco. 1 ano, Isso. O Paulo Guedes foi idolatrado, o tempo dele foi aumentado para falar. O Paulo Guedes sempre foi idolatrado pelo MBL. O que acontece é justamente aquilo que não se encaixa no meu projeto não serve mais, né? Não serve mais. Então, assim, Rodrigo, eu sou bolsonarista, sou conservadora. Embora apoie o governo Bolsonaro, né, toda generalização ela é burra. Não tem como eu falar, o Bolsonaro, tudo que ele faz está certo, né, assinar embaixo em tudo. Não, eu vou ter minhas discordâncias, né? Às vezes a gente não concorda com o marido, com a esposa que vive com a gente, vai concordar com o presidente. Então, assim, você pode ter as suas discordâncias. Agora, não é possível, né, num país onde a gente vê o nível de aparelhamento que a esquerda tem, todo o trabalho que a gente teve durante as eleições para conseguir eleger, todo o sacrifício que foi feito aqui no núcleo mesmo aqui, que antes era o MBL, a gente teve senhores, casal de idosos saindo, se deslocando daqui de Cabo Frio para Saquarema, por conta, assim, foram vários sacrifícios. A minha casa virou um depósito, né? Era camiseta para todo lado, era santinho para todo lado. Então, assim, não é possível que todo o sacrifício que foi feito, de uma hora para outra, se torne descartável. Porque você não elege um presidente como você elege um síndico de um prédio, né? Então, assim, a preocupação deixou de ser o Paulo Guedes, deixou de ser a economia para ser o quê? O projeto de poder do MBL. É isso que eu acredito. Tanto é que no dia 26, né, quando houve a manifestação que eu falei que eu organizei aqui, e que houve um alvoroço, todos os coordenadores que participaram, de alguma forma, eles foram isolados. No meu caso, por exemplo, começou uma campanha de calúnias e fofoquinhas dentro do MBL, dizendo que eu disse que fulano de tal era miliciano, que tinha print meu falando não sei o quê, e que o deputado que eu conhecia, que eu falei que o deputado era... Eu tive que ligar para a esposa de um deputado federal para falar, olha, não falei nada, pelo amor de Deus. Né? E falei que se o print caísse na minha mão, que eu ia na delegacia, porque com certeza era uma montagem. Só que eu jamais passou pela minha cabeça que isso partia da Nacional, porque era uma coisa tão baixa, que eu falei assim, não, isso não é coisa da Nacional, isso é coisa de um ou outro que deve ter alguma inimizade e tal, mas por via das dúvidas, antes que essa coisa se torne mais séria, eu vou baixar um aplicativo de gravação de celular, né, de gravação de ligação, aliás, no meu celular, para eu ficar respaldada, porque se alguém... E foi aí que eu consegui, por isso que eu posso estar falando com você hoje e estar registrando a chantagem que foi feita comigo, né? Posso passar para a chantagem? Vamos chegar na chantagem, que é a parte interessante. Olha, antes, eu quero só acrescentar em relação a essa postura que você falou deles, né? Que é absolutamente legítimo, e a gente tinha esses debates no grupo, né? Será que o governo está se desviando um pouco ou não da pauta? Será que a médio prazo vai ser bom para a direita ser tão associada assim ao governo ou ao presidente Bolsonaro? Tudo isso são debates legítimos. O problema é o seguinte, a partir de um certo momento, e que quem mudou me parece ser muito mais o MBL do que os outros, né, do que o próprio presidente, a partir de um determinado momento, qualquer um que reconhecesse qualquer mérito no presidente ou no governo
era difamado pelo MBL, era chamado de gado, de robô, de vendido. Então, houve ali uma postura de intolerância, intransigência com qualquer tipo de reconhecimento de acerto num governo que tem Paulo Guedes no Ministério, reforma previdenciária aprovada com 1 trilhão de economia, Tarcísio no Ministério tocando várias obras de infraestrutura, o Ricardo Salles fazendo um trabalho lá de desarmar as bombas ambientalistas no meio ambiente, e daqui a pouco essa turma do MBL não reconhece mais nada disso e adota um discurso parecido com turma de PSDB, quiçá PSOL, fazendo grupo de WhatsApp junto com o pessoal para derrubar o presidente, né? Entrando na justiça contra um churrasco do presidente, endossando essa narrativa dos isolacionistas histéricos, né, de que o presidente é um sociopata porque foi numa padaria sem máscara. Quer dizer, um grau de oportunismo político que salta aos olhos, né? Então, acho que isso é que cria também a cereja do bolo para essa conclusão. E aí eu te pergunto, antes de você encaminhar para a questão da chantagem, essa percepção era meio que generalizada dentro do diretório ou era uma coisa tua? Porque eu escutei que houve uma grande decepção e debandada em vários diretórios, né? Então era uma coisa bem geral, pelo visto, isso. Na verdade, eu fui uma das primeiras eu não sei se eu posso dizer que eu saí ou se eu fui expulsa. Que aí eu vou explicar melhor. Mas, assim, eu fui uma das primeiras a começar a enxergar e pulei do barco, né? Depois outras pessoas foram vendo. Tá? Algumas pessoas tinham saído antes de mim, mas por questões como essas que eu citei, da falta de transparência no dinheiro, por outras questões que ainda não era a questão do apoio ou não ao Bolsonaro, né? Tá. Mas eu, pelo que eu vejo hoje, realmente, eu acho que está bem claro, né, o que está acontecendo e eu acredito muito que muita gente que se mantém no MBL se mantém porque, e isso eu acho que é uma grande falha não só do MBL, mas como toda a direita, achar que vai mudar o mundo com cargo de vereador, com cargo de deputado. E eu acho que muito ainda dos que se mantêm no MBL tem a ingênua impressão de que o MBL vai eleger alguém a vereador e aí se mantém lá. Eu, particularmente, não acredito que ele tenha força para eleger nem mais síndico de prédio. Então, não, isso aí eu concordo com você. Eu acho que eles não elegem para nada, mas tudo bem. Então vamos chegar na questão da chantagem. O que foi essa história direito? Vamos lá. A gente aqui na região dos lagos, a gente tem a Laguna de Araruama, que é uma lagoa que está se tornando, vou falar de uma forma bem chucra, está se tornando um pinico gigante, né? A lagoa está se tornando um punhado de fezes, porque é jogado esgoto sem tratamento. Só que a grande preocupação é porque essa laguna é a maior concentração de água hipersalínica do mundo. E a maior parte da região dos lagos depende dela para viver, tanto na parte econômica, né, a parte turística. A gente, por exemplo, tem cidades onde não tem praia, só tem lagoa, e cidades que são de pescadores, como São Pedro da Aldeia, e depende da pesca, tudo mais. Já vou explicar o que isso tem a ver com o MBL. Eu comecei a ver muitas manifestações, muitas queixas no Ministério Público e nada acontecia em relação à lagoa. E aí eu me dispus a começar a fazer um dossiê sobre a concessionária responsável pelo saneamento da região, né? E aí, nesse dossiê, eu comecei a usar até o próprio jornal do MBL para denunciar as coisas que a gente foi achando ali. E coisas bem absurdas, né? Do tipo, a gente foi achando que essa concessionária foi pega pela Polícia Federal em Ribeirão Preto, em São Paulo, por causa de esquema de corrupção com prefeitos e vereadores, que é o que eu acredito, não posso afirmar, mas é o que eu acredito que acontece aqui. E aí, para reforçar isso daí, a gente viu que em 2018 aqui, os prefeitos daqui, que há um consórcio que deveria fiscalizar essa empresa, e ao invés de fiscalizar, a própria empresa faz parte do consórcio, que são os prefeitos unidos aqui, e eles foram depor a favor da empresa. Então, tem muitas bizarrices nessa história que eu comecei a jogar no ventilador. Lembra que eu falei que eu fui para o MBL para me proteger de pressão política? Então, eu acreditava que eu poderia jogar essas coisas. Lógico, a gente sempre tem a precaução de não sair na rua e a visão de estar, a vida muda.
mas eu acreditava que por estar num grupo grande, aquilo iria, né, um movimento nacional, que aquilo ia me Ia dar ser um uma escudo, isso, sabe? E aí eu comecei, à medida que eu fui pesquisando e cada vez achando coisas mais escandalosas, aí eu levei para o Kim, passei para o Kim a situação, inclusive eu tenho um vídeo, né, falando sobre isso com ele. Passei para o Holiday eu não registrei, o Kim pediu para que eu fizesse o relatório e passasse para o e-mail dele, e várias vezes eu passei para a estadual. A estadual estava sempre ciente do que estava acontecendo, do que eu descobria e tudo mais. Até que surgiu, chega uma hora, eu peguei o dossiê da própria empresa, um balancete, aliás, um balancete da própria empresa para montar o dossiê. Então, eu estava bem documentada. Inclusive, hoje está acontecendo na LERJ uma CPI em cima dessa própria empresa por causa da poluição da lagoa, por causa de, por exemplo, 7 mil toneladas de alumínio na represa onde é a água que abastece o pessoal, enfim. E aí, eu comecei a jogar no ventilador, passei para o Kim e tudo mais. Surgiu, né? Se esgotou a minha fonte de informação ali naquele dossiê e surgiu a oportunidade de eu fazer parte do Conselho de Meio Ambiente. E aí, quando eu fui passar lá pela seleção, levar a documentação, eu precisava do CNPJ e do estatuto do movimento a qual eu fazia parte, que no caso era o MBL. Daí entrou o tão famigerado CNPJ do MBL, que ninguém consegue colocar a mão, que é mais escorregadio do que sabonete, né? Ninguém consegue ver. Só que naquela época eu não tinha, porque eu estava tão focada na questão da laguna, da minha região, que eu não tinha essa noção. Quando eu comecei a pedir, que eu comecei a escutar outros coordenadores, outras pessoas falando, esse CNPJ aí é mais misterioso do que não sei o quê. E eu fiquei coisas de um mês pedindo o CNPJ, estava quase perdendo o prazo, né? E aí foi quando eles começaram a passar a situação lá para nacional, tudo mais. E aí lembra que eu falei que eu coloquei o aplicativo que grava a ligação por causa das fofoquinhas. Eu não acreditava que era da nacional. E aí eu tenho essa gravação que um dos líderes estadual me liga e aí ele fala o seguinte: olha, o pessoal da Nacional leia-se Kim, Holiday, Renan, né, o Salsicha, que é o que você... qual é o nome do irmão do Renan? Que a gente chamava de Salsicha. Então, que eles ficaram muito impressionados com o meu trabalho, né? Que eles queriam fazer algo mais municipal, enfim, que estavam dispostos até a enviar o CNPJ, mas que esbarraram em um problema. Esbarraram né, tinha uma barreira ali, que era a minha página do Facebook. Porque na minha página do Facebook tinha muitas coisas de apoio ao Bolsonaro. Inclusive, a primeira postagem que está lá desde, acho que 2019, né? Eu estou com uma camiseta do Bolsonaro, tem um texto falando sobre ativistas de direita e tem aquela frase que o Bolsonaro sempre fala, né? Brasil acima de tudo e tal. E aí eles falaram que eu tinha que fazer uma limpa na minha página, que eu tinha que limpar a minha página, tirar tudo do Bolsonaro. Aí falaram até do Pavão, tinha alguma... Você tem essa sugestão em áudio, então, gravado? Você pode me mandar isso? Mando. E aí eles falaram que esbarraram nisso daí e que eu tinha que fazer uma limpa ali na minha página. Aí eu, ok, eu vou olhar o que tem, mas eu nem... Aí eu até argumento assim, mas eu nem sou... Porque assim, eu tenho muito medo de cair, assim, eu me incomoda, eu tô trabalhando nesse me incomoda cair nesse negócio de rótulo, acho que eles pegam no ponto fraco das pessoas mesmo, né? Chamar de gado, chamar de bolsominion, isso me incomoda. E aí eu falei assim, não, mas eu acho que não tem exagero do Bolsonaro. Tem quando ele faz uma coisa boa, eu coloco lá, mas também quando é para cobrar alguma coisa, a gente coloca, não tem exagero. Mas eu vou dar uma olhada. Aí eles voltam na fofoquinha lá, de negócio de miliciano, aí eu fico pé da vida, porque eu falo, cara, manda o print pra mim, não aguento mais, eu tô preocupada aqui com coisas grandes, gente, né, jogando no ventilador coisas que podem até colocar nossa vida em risco, eu vou ficar preocupada com fofoquinha de quem disse me disse. Eu recebia mensagens de pessoas, membros lá, que tem até proximidade com eles, dizendo que eu não era digna de ser coordenadora do MBL, porque eu era bolsominion, tal, blá, blá, blá. Mas eu sempre resolvia, tipo, cara, pega a tua opinião, mistura com água lá, engole, né, bota um pouquinho de açúcar e engole. Não relevava. O que aconteceu? Eu não tirei as coisas do Bolsonaro da minha página, porque depois eu parei assim, eu falei, gente, é um movimento liberal. Como assim eles querem mandar? Se fosse página do MBL, a gente poderia discutir. Mas a minha página, como eles querem dizer o que pode e o que não pode na minha página? Isso não é liberalismo. E aí, quando
passou acho que umas 2 ou 3 semanas que eu não tirei as coisas, o meu núcleo foi fechado sem nenhuma consulta prévia. Simplesmente chegaram num grupo de WhatsApp, onde eu era líder e onde tinha pessoas bem ativas, e falaram: esse núcleo está fechado, em breve nós botaram uma mensagem lá e fecharam o núcleo. E aí o pessoal começou a me questionar e o que eles usaram de argumento é que o núcleo estava inativo. Era impossível o núcleo estar inativo com um elogio da própria Nacional, dizendo que a gente estava se destacando, e a gente sendo classificação B. Lembra que eu falei que tinha as classificações, você tinha itens para ser cumprido, só não era A, porque eu tinha que gravar 3 vídeos por semana. E como eu estava muito focada na militância de rua, eu não dava prioridade para os vídeos. Mas a gente era classificação B e tinha elogio da Nacional, então não tinha fundamento. O que aconteceu depois disso foi que os líderes, outros coordenadores, que eram próximos a mim e que me viam sempre no Rio, que tinha manifestação, nunca me esforço para sair da região dos lagos e ir para o Rio, ou para ir a um congresso em outro estado. Então, eles sempre me viram muito ativa e vieram pedir: não sai do MBL. E eu achava até que isso era uma postura até da estadual, poderia ser da estadual. E aí eu lembro que um dos coordenadores falou para mim o seguinte: eu questionei eles, porque assim, várias pessoas começaram a questionar, pressionar, até porque eles poderiam ficar preocupados, porque eu, no dia seguinte, podia ser eles. Por que expulsou, por que fechou o núcleo da Cris e tal? E aí eles foram muito canalhas, muito canalhas. Porque aí eles disseram que tinham coisas minhas que eles sabiam e que não queriam me expor. Cara, eu falei assim: cara, arranja, manda isso pra mim e tal. Mas assim, compreende que é o mesmo modo operante da esquerda. É uma tentativa, se você não está com a gente, é uma tentativa de assassinato de reputação, né? E aí eu saí do grupo, não quis mais saber do MBL, peguei raiva, peguei nojo mesmo, mas ainda assim eu acreditei que haviam coordenadores ali, que eu conheci o trabalho, que eu vi que tinha uma seriedade. Como eu vi o Filipos, né, falando na tua entrevista, quem fez o MBL não foi a Nacional, foram os militantes, foram os coordenadores. E eu vi muita gente, assim, eu mesma acordava de manhã cedo com o celular na mão, sabe? A gente ia dormir, sempre foi muito sacrificante para todo mundo. É muito duro você sucatear esse esforço porque não acredita mais. E eu acho que tem muita gente que mantém uma esperança de que é um problema da liderança, leia-se Renan, e que em algum momento ou o Renan vai acordar para o que está fazendo com o movimento ou vai sair. O que parecem 2 saídas utópicas, né, ingênuas. Ele comanda com mão de ferro o movimento, certo? Sim, sim. O Renan é o que dá. Assim, a gente vê que, por mais que os outros sejam ali em evidência, o próprio Kim, o que a gente sente é que a palavra final sempre é do Renan. E o Renan sempre me pareceu uma pessoa que age pela raiva, que age muito pela emoção, não pela razão, não pelo que é bem comum, sabe? Mas sim pelo que ele acredita. Assim, a impressão que ele me passou, né, embora não tenha tido tanta vivência com eles como teve o Filipos, né, a minha questão era ir para a rua, era estadual, era a minha região, mas assim, isso eles sempre foram no congresso, nos congressos, nos eventos, eles sempre foram bem acessíveis à militância. Isso a gente não pode reclamar. Eles sempre paravam, conversavam com todo mundo, mas conversavam no sentido muito mais de fazer um network, sei lá, do que de escutar a militância, escutar. Por exemplo, se eles tivessem parado para dar o mínimo de atenção àquela manifestação da maioria dos coordenadores, dos militantes, diante da fala do Holliday, eles nunca teriam tomado essa postura que eles estão tomando hoje. Entendi. Eles acreditavam que a postura deles ia ser muito mais forte do que a militância, que é quem carregava o MBL nas costas. É um movimento que, apesar de feito de baixo para cima, é pouco democrático e muito guiado por uma cabeça só. Deixa eu te fazer a pergunta, Cris. Você pode responder que não sabe, que não quer dizer. Uma vez eu conversando já com ele, com o próprio Renan, ele estava testando numa época um negócio de disparar várias mensagens, o WhatsApp já começava a tentar restringir, ele estava preocupado com isso. Vocês disparavam, vocês tinham uso de robô, o MBL faz uso de robô, você sabe alguma coisa a esse respeito ou não? Então, na minha época não usava, pelo menos não no Rio, né?
Até porque a gente não precisava, porque a militância era muito ativa, assim. É isso que eu falei, a estratégia de distribuição era muito rápida, muito eficiente. Então, a gente não precisava, né? Então, assim, se eu usou depois ou não, mas na minha época eu não presenciei. Ou se Entendi. usava o Plano Nacional, ou, enfim, eu não tive acesso a isso. Não posso falar porque eu não, realmente não Entendi. vi. E para fechar, então, Cris, hoje o que você espera? Como é que está o relacionamento com outros do núcleo, do diretório, outros coordenadores? Porque eu soube também de algumas fontes que há muita gente angustiada com a situação, gente que ainda pertence a diretórios, né? E você tem conversado sobre isso com o pessoal? Você escuta alguma coisa? Porque, assim, para o pessoal aqui de fora, e eu não sou tão de fora assim, porque eu participava de grupo com eles, né? A percepção que fica é quase a de um suicídio, né? Um suicídio político, até para quem tem tanta ambição por poder e está num jogo tão político, acima de tudo, parece um tanto inconsequente ou até irracional o posicionamento que eles adotaram. Então, você tem conversado? Qual é a sua expectativa sobre isso? Vai vir mais gente querendo conversar comigo? Essa debandada, essa sensação que você tem de decepção é bastante generalizada? Então, eu acho assim, eu coloquei para você a questão da chantagem, né? Porque eu acho que fica provado por A mais B que é um assunto tão sério, que depende de vida de tantas pessoas. A gente teve aqui ações para arrecadar alimentos para pescadores que estão passando fome por causa da lagoa. Eles colocaram uma rixazinha, uma disputa de política com o Bolsonaro acima do bem comum. Então, se eles colocaram nesse caso, né, para mim, em tantos outros casos, acho que vai ter coordenadores que viram coisas bem piores do que eu vi, né? E assim, hoje o que acontece? Eu sou coordenadora nacional do União Libertadora, que o Gabriel Monteiro fundou e tal. E Gabriel praticamente Monteiro, que é dissidente do MBL também. isso. E assim, praticamente o nosso núcleo ali da Nacional é feito de ex-MBLs. Então, assim, a gente conversa bastante entre a gente, né? E por isso que eu tô te falando que eu vejo que tem pessoas que viram coisas até piores do que eu. Então, você vai ter muita gente para conversar aí, vai ter muita gente querendo relatar muita coisa. Lógico, até eu tenho coisas que eu vi, mas que eu não posso falar porque eu não tenho provas, né? Você não anda com gravador, né? Diferente de algumas pessoas do governo, você não anda com gravador gravando tudo e a todos. Então, esse caso da Lagoa aconteceu por causa das picuinhas que Entendi. estão acontecendo. Mas o que eu vejo assim, que eu vejo é o seguinte, que tanto esse caso da Laguna, né, que eles resolveram me chantar, ó, você para mim, o que ficou claro ali? Ou você abandona o Bolsonaro, ou você... E outra coisa, nesse áudio, ele diz que o MBL vai adotar uma postura de não atacar mais o Bolsonaro. Eles me prometem isso. Eles falam que o Quanto MBL... não. tempo mais ou menos tem esse áudio? Ai, agora eu não vou saber te Mas precisar, é não. longo? É uma conversa longa ou é uma conversa de 2 minutos, alguma coisa assim? Não, é uma conversa... Não é longa nem curta. Eu Tá, acho que tem uns 5, 6 minutos por aí, entendeu? tá. Então, assim, o que eu vejo é que eu dizia, sempre defendi o MBL dizendo que o MBL não era uma seita, e para mim hoje está desenhado que sim, o MBL é uma seita, cujo objetivo final é eleger o Kim presidente, e se Deus sabe mais lá quem, nos altos poderes ali do governo, e para isso estão dispostos a vender a alma deles ou de quem quer que seja, né? Até mesmo de pessoas que dependem de uma lagoa, que é uma referência mundial, né? Então, assim, e essa ação deles me explica por que o Rubinho foi para a rede social comemorar atos ditatoriais. Porque se o MBL chegar no poder, chegar onde eles querem, que eu não acredito que isso seja possível mais, né? Se eles chegarem, eles vão fazer os mesmos atos ou piores dos quais eles batem palmas hoje. Só esclarecendo para quem não sabe, o Rubinho é o advogado do MBL que é lotado no gabinete do Holliday, não é isso? E isso, Acho que era do inclusive, o Holliday. Rubinho era um cara que eu admirava muito, assim, que sempre foi muito doce assim com a gente, conversando, e que tomou uma postura que parece que, sei lá, baixou um espírito ali, parece que se tornou uma outra pessoa, assim. Pra gente, né, que acreditou, que vestiu a camisa,
né? Hoje, assim, eu ainda tenho camisa que eu vi você falando na entrevista que fez pano de chão, exatamente o que eu estou fazendo com as camisetas aqui, fazendo pano de chão, mas comigo não é um sentimento de tristeza, não, é um sentimento de decepção, de revolta, porque, assim, parece que a gente, o sentimento acho que é é assustador, a gente se sente assustado, porque como podem pessoas que tinham um discurso totalmente diferente, que tinham uma postura totalmente diferente, parece que se transformaram em outras pessoas, né? E aí, no meu caso, as pessoas que eu mais admirava eram o Holiday, né, e o Rubinho também. E assim, eu olho para eles e eu falo, gente, eu achava que podia acontecer tudo, mas que eles iam se manter fiel ali, o que eles acreditavam. Sim, E isso até porque se você se diz liberal e fica em silêncio, para dizer o mínimo, quando não aplaude decisões arbitrárias de um Supremo Tribunal Federal que ferem diretamente a liberdade mais básica, né? Você realmente. E o pior é a cara de pau de falar que os outros é que mudaram. Né? Quer dizer, Uhum. quando você olha para essa guinada inexplicável, entre aspas, de postura, né? E ainda acusa o outro, realmente aquela história do ladrão que grita pega ladrão, né? E quando eles usam o título gado pra gente, né? O título, eu até aceito ser chamado de gado. Se eles assumirem que nessa história toda eles assumiram o papel junto com o pessoal, junto com tantos outros aí, o pessoal do Centrão, eles assumiram o papel de carrapato. Aí eu assumo o papel de gado. Mas é um gado que está se vacinando, estudando, né, se informando e assim, conhecendo política, né? Não sendo mais bucha da esquerda nem bucha do MBL. Entendi. Tá ótimo, Cris. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pelo bate-papo. Boa sorte na luta, né? Na militância, na luta política também. E até a próxima. Valeu, Rodrigo. Obrigada mesmo, de coração aí, esse espaço aí que você está dando, porque eu acho que assim, é uma contribuição não só para a gente que foi coordenador, que se dedicou, que teve um trabalho ali, que serviu para a gente sente o sentimento de ter construído um monstro, né? E que hoje a gente luta para recompensar. Mas é um serviço que você está prestando pro Brasil, porque como eu falei, se esse pessoal chega onde eles querem, eles vão fazer os atos iguais ou piores os que eles aplaudem hoje, né? Tá certo. Ok. Obrigado, gente, por ter acompanhado aí. Curtam, compartilhem e até a próxima.